Irmãos, vamos dar prosseguimento com o nosso aulão. Eu preciso correr mais um pouco, mas a gente sempre para com os temas, são tão bons, né? Mas ainda temos o outro domingo, né? Dia 22, e o mês de março, né? A gente conclui, se Deus quiser, nosso aulão. O primeiro parágrafo da confissão, os irmãos estão retornando aí, nos diz, nós já passamos por isso, para os irmãos pegarem a sequência, o fio da meada, ok? Para darmos prosseguimento. A liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor e da maldição da lei. Veja que tudo isso destacando o aspecto, como nós consideramos, negativo, né? Ou seja, dos males que o Senhor nos trouxe, né? No sentido da liberdade desses males. Também consiste na libertação do presente século mal, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições e do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Ou seja, tudo isso Cristo nos comprou, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, nos livrando de tudo isso. De forma positiva, veja, ele diz aqui, como também em seu livre acesso a Deus, ele diz aqui, e em prestar-lhe obediência, não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Né? Começamos a observar o aspecto positivo. Então, nós temos livre acesso a Deus mediante Jesus Cristo. A obediência se segue, né? Acho que está dando um pouquinho de mal conta, baixa só um pouquinho, João. Não é por medo servil, consideramos isso, mas por amor filial. Recebemos o Espírito do seu Filho, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E aí nós prosseguimos, considerando como isso também era real aos santos no Antigo Testamento. Então o texto da confissão continua dizendo, tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Né? Então não existem dois planos de salvação. Mas sob o Novo Testamento, a liberdade cristã é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial. Então nós consideramos isso. Também aqui uma liberdade de um aspecto, vamos dizer assim, negativo. A nossa devoção, o nosso culto, a nossa vida ela é mais simples. Né? Então nós somos libertos do jugo de uma lei cerimonial. E na sequência, ele fala, na maior ousadia de acesso ao trono da graça. Então isso também é outro fato. Né? Por quê? Porque antes da vinda do Senhor Jesus, o conhecimento de Deus ele era restrito a Israel. Não é? Então é interessante como, eu nunca esqueço isso numa aula que eu tive de missiologia no seminário, que o professor dizia assim, que no Antigo Testamento nós tínhamos uma realidade centrípeta. Deus usava Israel para chamar a atenção das nações para si, para convergir. É tão interessante isso, você vê isso em alguns relatos no Antigo Testamento, quando os israelitas chegam em Jericó, aí Raabe diz, olha, já é do conhecimento de todos o que Deus fez, como Deus tirou vocês da terra do Egito. Já tinham se passado quanto tempo? 40 anos. Mas a história dos feitos de Deus com Israel fazia as nações entenderem que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. E eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, né? Mas a morte de Golias, do gigante Golias, ela tem um propósito missionário. Lembra? Davi fala isso. Ele diz, tu vem a mim com lança, espada, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, o Senhor meu Deus te entregará nas minhas mãos, e eu arrancarei a tua cabeça, para que em toda a terra se saiba que só há Deus verdadeiro em Israel. Interessante, né? Então, era a maneira que Deus atraía para Israel a atenção dos povos, olharem exatamente para a videira, né? Jesus até mesmo vai dizer, eu sou a videira verdadeira, que Israel era a videira.
Hoje à noite nós vamos falar da maldição da figueira, que era outra figura também para se referir a Israel. E Jesus amaldiçoou a figueira. Parece que nós estamos chegando nesse ponto da confissão e também vamos observar à noite o Senhor amaldiçoando, secando até a raiz o sistema cultico dos judeus. É muito interessante isso. E assustador. Certo? Então, quando Cristo vem, aí ele diz, né, nós sabemos, ele prega tanto que ele vem as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o ministério de Cristo não tinha como ser como o dos apóstolos, alcançar várias nações. Mas quando ele envia os apóstolos, ele diz, ide a todas as nações. Então, nós passamos a ter um acesso maior, sem as restrições da lei judaica, e o texto sagrado nos diz a realidade de nos achegarmos a Deus mediante Jesus Cristo. Não precisamos mais de sacerdotes, né? Não precisamos mais dos sacrifícios, não precisamos mais, enfim, dos ritos abundantes no Antigo Testamento, mas temos acesso a Deus o Pai mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O texto de 1 Timóteo, os irmãos conhecem bem, Paulo diz isso, 1 Timóteo capítulo 2, né? Certo? 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a mediação, o acesso ao Pai, realmente na simplicidade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus, veja capítulo 10 comigo. Esse texto também é muito importante. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz o autor sagrado, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja, nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Perceba que todas as alusões aqui são aos ritos que aconteciam no culto veterotestamentário, e que tudo isso agora é real em Cristo Jesus. A purificação, a lavagem, tanto que ele vai dizer, Paulo vai dizer, por exemplo, em Tito capítulo 3, que nós somos salvos pelo lavar regenerador. Isso é uma alusão ao que acontecia com os sacerdotes. Eles adentravam no templo, ali o tabernáculo, eles passavam, tinham a pia com a água em que eles se lavavam, né? Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que ele cumpre aquela realidade do candeeiro que está ali, João 8,12. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, claro que ele está trazendo a alusão ali aos pães da proposição. Tudo isso, toda a realidade nos dá um acesso às realidades espirituais, celestes, de forma simples, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestação e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, nós temos um acesso hoje a Deus, como a confissão fala, ao trono da graça. Maior ousadia, né? Então, nós nos achegamos a Deus mediante Jesus Cristo. E, ainda mais, ele fala, a confissão, e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes participaram ordinariamente sob a lei. Melhor? Vamos ver se fica melhor, né? Tá bom. Então, perceba aí também a questão do acesso que os crentes têm às comunicações do Espírito de Deus. E aí eu quero, com os irmãos, observar aqui algumas referências que vão nos ajudar a compreender melhor, certo? Eu deixei aqui separada para nós. Consegue ir para o slide 26 aí, sem eu ter que pular até lá? Que aí fica mais
clicar logo no 26. Que é o que nós consideramos já. Ok, obrigado. Então, deixa eu só adiantar um pouco aqui, com essa parte. Eu queria ver exatamente do texto. Nós vimos essas questões. Pronto. A liberdade dos cristãos, que nós estamos considerando, com as referências, veja só, certo? Do acesso maior ao trono da graça, né? E também as comunicações do Espírito Santo. Veja só aqui. João 7, 38, 39 e Hebreus 10, 19, 21, foi até que nós lemos, né? Veja João 7, 38, 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então eu creio que textos como esse são utilizados para as pessoas às vezes dizerem assim, os crentes do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer falar aqui de uma fruição maior do Espírito Santo. Quer ver só? Abre comigo no texto de João, outro texto aqui, capítulo de número 14. Veja o que está escrito, a partir do verso 16. E eu rogarei ao Pai, João 14, 16, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Olha o Senhor falando para os discípulos que ainda não haviam recebido o Espírito, conforme esse texto de João 7 também. Ele diz, o Espírito, ele diz que o mundo não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então isso mostra uma distinção, né? Ou seja, vocês conhecem o Espírito, né? Ele habita convosco, mas ele estará em vós. E aí o texto de João 7, 38 e 39 nos ajuda a entender, porque João vai dizer assim, o Espírito ia ser dado a eles, Jesus ia ser assunto aos céus, e haveria de derramar essa porção do Espírito que é singular à realidade da nova aliança. Mas isso não significa que os crentes do Antigo Testamento não eram regenerados pelo Espírito Santo, que não se arrependiam mediante o poder do Espírito Santo, que não produziam boas obras pelo poder do Espírito Santo, mas sim que a efusão maior desse Espírito viria a partir do momento em que Cristo consumasse a obra de redenção e, ascendendo aos céus, do trono do Pai, enviasse juntamente com o Pai o Espírito Santo. Certo? Então, por isso que a confissão vai dizer isso para nós, que os crentes participam de comunicações mais plenas e livres do Espírito de Deus do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Certo? O microfone está disponível aí? Pode passar o microfone aí. Vamos fazer a sua pergunta. Pronto. Pastor André, essa questão do Espírito Santo, né, mais plena no Novo Testamento, foi ali que aconteceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo? Ali? Exatamente. Isso. E você vê que em Atos 2, o autor sagrado Lucas vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Veio sobre, né, ou seja, as línguas, tudo que aconteceu ali. Mas antes mesmo, Jesus já falara para eles, esperai a promessa do Pai. Então eles ficaram perseverando em oração unânime, está em Atos 1. E João Batista já disse isso, né? Vem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo. Então essa realidade se cumpre e a evidência de que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai. Ou seja, o fato dele outorgar o Espírito Santo, que é a própria relação de amor entre Deus e o Filho, é muito importante entender isso também, que é o Espírito de amor, tanto que é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo.
né? Você vai ver isso no Novo Testamento. Então, muitos teólogos trabalham com essa questão da chamada pericorese, né? Um termo aí técnico, vai destacar como se fosse a realidade da dança, da relação das três pessoas. É um termo reverente, viu? Não é irreverente. Como as três pessoas da Trindade se relacionam. E o Espírito de Deus já é o próprio amor de Deus pelo Filho. O Espírito do Filho é o próprio amor do Filho pelo Pai. Por isso você vai ver, 1 João 4,8 dizer assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o Espírito de Deus é o Espírito de amor. É o vínculo entre o Pai e o Filho. E a maneira de nós sermos feitos um com o Pai e um com o Filho é mediante o Espírito que, na realidade da pericorese, traz a realidade una do Deus Trino. Então, nós somos unidos ao Pai pelo Espírito, mediante a obra de Cristo. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Então, você vai observar, Paulo diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito de Deus é o próprio Deus. O tema dos jovens aí, né, vai ser estudado, o mistério do Espírito Santo vai tratar muito dessas realidades aí. Mas é muito importante nós entendermos isso, que nós no Credo Apostólico aqui, à noite, dizemos isso, ó, creio no Espírito Santo. Não é? O que é que vem na sequência? Na Santa Igreja. Por quê? Porque exatamente a obra do Espírito Santo é conduzir o corpo de Cristo, que é um com Ele, na habitação do Filho, na habitação do Pai. Jesus não ora isso, a minha oração é para que eu esteja neles, tu esteja em mim, nós neles, eles em nós. Percebem? Então o Espírito Santo habita, por isso a importância da igreja. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Tudo isso só é possível mediante a efusão, o poder do Espírito Santo na igreja. Cheio de pecador aqui, cheio de problema. Né? Se não fosse o Espírito de Deus, nós devoraríamos uns aos outros. Certo? Então, por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo isso. Né? Cuidado para vocês não devorarem uns aos outros. Tenham cuidado, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, observem isso, o Espírito de Deus. Então, o credo vai dizer, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, a obra do Espírito, em aplicar a nós essa realidade que Cristo adquiriu na cruz do Calvário. Né? Na ressurreição do corpo, quem nos ressuscitará é o Espírito Santo. Está lá em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Então, toda a vida cristã é uma vida no Espírito Santo. Há os que são nascidos da carne, os que são nascidos do... Então, a gente nasce no Espírito, vive no Espírito, morre no Espírito, ressuscita no Espírito de Deus. Então, de fato, quem é pentecostal é a gente, não? Ser pentecostal só para falar línguas no momento? Não. A realidade do Pentecostes é muito mais vivida pela uma compreensão reformada das Escrituras nesse contexto. É por isso que Calvino era chamado de teólogo do Espírito Santo, pela relação do Espírito na igreja, claro, mediante a palavra, trazendo à luz a verdade, a iluminação aos nossos corações. Certo? Então, é muito importante entendermos isso, a vinda de Cristo. Então, você crê na Escritura, que foi inspirada pelo Espírito, agindo no seu coração, ela lhe lava dos seus pecados e faz com que rios de água viva brotem do seu ser. É isso que João vai dizer para nós, João 7, 38 e 39. Deixa eu ver que referência, não ver se está correto. Isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E o texto também, que nós já consideramos, de Hebreus, que fala do acesso a Deus, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quem é que podia entrar no Santo dos Santos? Apenas o sumo sacerdote. Com que frequência? Uma vez por ano. Ainda era amarrado com a corda, né? Tinha umas romãs, né? Ali na veste, porque o povo ficava ouvindo o sininho, né? Ali nas romãs, né? Que ele estava se movendo, o pessoal ficava ouvindo. Tipo, vamos ver se Deus não matou ele. Aí ficava atento. Aí quando estava lá, ele estava andando no Santo dos Santos, derramando sangue.
Se parasse, movesse, não podia puxar corda, Deus tinha matado ele, pela sua irreverência, né? Então, vocês veem até que o pai de João Batista, quando ele tem a visão do anjo, né? Ele sai, a pessoa, ele viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa lá dentro, né? Ele não entrou no Santo dos Santos, que ele foi ali, ofereceu o incenso, era, né? Vamos dizer assim, no lugar santo, não no lugar santíssimo. Então, mas hoje o autor sagrado está dizendo que mediante Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e temos, claro, grande sacerdote na casa de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Então, a distinção que nós vamos observar dos santos do Antigo Testamento são as três que nós consideramos, né? Quais foram? Vamos dizer, a libertação de um jugo, de uma lei cerimonial, né? O acesso a Deus mais pleno e o derramar do Espírito Santo de forma mais intensa do que eles na antiga aliança, ok? Mas isso não quer dizer que eles não tinham, que essa lei que era cerimonial para eles não os ensinava e não os conduzia pedagogicamente a Deus. Não quer dizer que eles não tinham acesso a Deus, eles tinham, claro que com mais restrições, e não quer dizer que eles não tinham o Espírito de Deus, claro que não na proporção em que nós temos hoje. Mas tudo que é verdade acerca de nós, que concerne a salvação, também assim foi com eles no passado. Ok? Podemos ir à frente? Eu quero já, pelo menos, introduzir aqui para nós o segundo parágrafo da confissão, para deixarmos aí encaminhado para a nossa próxima aula. Mas, enfim, veja só. O segundo parágrafo, então, vai dizer: Deus é o único Senhor da consciência. Certo? E é interessante isso aí logo em primeiro lugar, porque para o mundo a consciência é uma realidade, vamos dizer assim, autônoma. Não é? Não é isso? Cada pessoa tem a sua consciência. Não. Deus, Ele é o Senhor único da consciência. Isso é tão interessante. Abre comigo Romanos, capítulo 2. Já citei aqui para os irmãos, mas olha como Paulo coloca isso. Antes de Romanos 2, aqui Romanos 1 já, Paulo vai dizer assim para nós, olha como é interessante isso. Depois a gente vai para Romanos 2. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu, Romanos 1,18, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é que Paulo está dizendo basicamente? Que Deus está irado com o mundo porque o mundo, de forma intencional, detém a verdade pela injustiça. Há um movimento no mundo em calar a verdade, em deter a verdade pela injustiça. É bom que os irmãos entendam isso, que o apóstolo está colocando. Não é que o mundo está aí fora, eles não sabem o que estão fazendo. Não, eles estão conspirados contra Deus e contra o seu ungido. Está no Salmo 2 isso aí. Tá bom, irmãos? É bom lembrar disso aí. As pessoas estão no mundo, quando a gente fala que elas estão cegas, é porque elas não veem a luz. Mas elas estão intencionalmente agindo contra Deus e contra o seu Cristo. O mundo é anticristão. Pode observar. Todas as religiões, elas são toleráveis, pode observar aí. E são defendidas. Se você faz qualquer coisa, é intolerância religiosa. Mas com o cristianismo não tem isso. Não é verdade? Observe isso aí. O cristianismo é a própria verdade. Então, o texto está dizendo que eles detêm a verdade pela injustiça. Veja só. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Isso é muito forte. Quando eu dava aula no seminário, eu destacava essa questão de que a revelação geral, nós subestimamos ela. O texto está dizendo que o conhecimento de Deus é manifesto. Certo? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. Aí nós ficamos muitas vezes, né, irmão, dizendo assim: rapaz, mas Deus vai mandar essa pessoa para o inferno, não acredito nisso não e tudo. Né? Pronto, muito bom. O Fábio está dizendo que não podem existir verdadeiramente pessoas ateias. Eu concordo. Exatamente. É. Então, tanto que o Salmo 14 vai dizer, né? Diz o insensato no seu coração. O que é que ele diz?
Aí eu sempre pensei nesse salmo, Salmo 14, que é repetido no Salmo 53, praticamente. O insensato, ele tem que lutar com o coração dele para ele negar esse fato que o irmão Fábio está colocando, de que Deus existe, porque não tem uma pessoa no mundo que não tenha manifesto em si o conhecimento de Deus. Isso é um fato. É uma coisa inconteste. Não tem como. Certo? Então, Paulo disse isso aqui, nós muitas vezes esquecemos essa questão. E ele diz assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Então, eles sentem culpa. O Senhor Deus é o único Senhor da consciência. E todo homem acorda e dorme sabendo que é devedor. É impressionante isso. Eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí na minha vida, né? Isso. Nem ele confiava. Eventualmente não tivesse alguma coisa que o Senhor viesse a censurar. Sim, exatamente. É. Não, o irmão Fábio falou que o próprio apóstolo Paulo disse que de nada acusava ele a consciência, né? Claro, uma vez ele redimido, mas ele deixava isso a encargo de Deus. Porque o Senhor Deus é que de fato é o juiz de todas as coisas. Porque Davi até mesmo vai orar no Salmo 19, dizendo assim, absolve-me das falhas que me são ocultas. Então, Paulo poderia ali ter algum pecado que ele não percebia, então eu deixei com o Senhor. Porque o Senhor Deus é o único que sonda mente e corações. Cristo tem os olhos, como chama, de fogo. Então é muito impressionante isso, irmão. Sabe? Eu creio que essa é uma verdade que nós temos ignorado. Nós pensamos que as pessoas no mundo, elas não têm um conhecimento, elas não conhecem o plano de redenção, estão andando segundo o curso do mundo, da potestade do ar, mas isso é uma realidade intencional. Certo? Os homens erguem os punhos contra os céus. E Paulo diz, tais homens são por isso desculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Irmãos, olha, hoje em dia, né, mas assim, uma pessoa sabe, irmãos, uma pessoa sabe que ela não pode pegar uma garrafa dessa aqui e se ajoelhar diante dela, isso é um absurdo. A idolatria ela é absurda. O homem sabe, Paulo vai dizer assim, olha, Paulo em Atenas, ali no Areópago, ele diz assim, varões atenienses, né? Não pude deixar de observar, ele respeitou a religião, os objetos do vosso culto, né, e tudo. Vejo que vocês são em todas as coisas acentuadamente religiosos. E vi, por acaso, aí um altar, o Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio. Venhamos e convenhamos, nós sabemos que a divindade ela não precisa de nada, e ela não é semelhança de pedra, de homem algum. Ele apela para o bom senso, porque é bom senso. As pessoas sabem que Deus não é um pedaço de coisa, não é uma coisa que você bota no bolso, que você carrega. Deus é maior do que tudo, do que todos, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Só há um Deus. O monoteísmo é um fato no coração de todo homem, só há um Deus. Essa projeção é manipulação. É uma maneira de eu tentar calar essa consciência da qual Deus é o único Senhor e diz para ela. Os profetas até usam de uma forma sarcástica, né? Ele diz assim, pense, um homem, acho que é Isaías fala isso, né? Vai à floresta, corta uma madeira, né? Pega ali, usa um pedaço para cozinhar e pega outro pedaço, faz um ídolo, você dobra diante dela e diz, tu és o meu Deus. Que absurdo. Então, isso nos mostra essa realidade da revelação divina. Agora, Romanos 2, veja, eu estava falando de Romanos 1, tem muita coisa aqui no capítulo 1, não tem como a gente expor tudo, mas veja Romanos capítulo 2 agora. Nos diz assim, versículo 12, né, quando a gente quando eu li esse texto como arminiano, eu interpretava ele assim, vou interpretar aqui para os irmãos, quando eu era arminiano. Porque todo homem nasce arminiano também, né? Já dizia Whitefield. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Né? Aí Paulo continua dizendo, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então perceba, como é que eu interpretava esse texto? Vamos pensar nos índios que viveram aqui no Brasil, antes da chegada, da colonização. Esses índios, como é que vai ficar? Aí eu pensava, como é que pode? Nunca ouviram o evangelho? O que é que vai ser deles? Não, Paulo está dizendo que eles serão julgados de acordo com o coração deles. Então, eles fizeram coisinha boa, não, alguma coisa boa, então eles vão ser salvos, e os que não vão ser condenados. Só que Paulo diz que quem peca sem lei perece, não é salvo. E que ninguém poderá dizer diante de Deus naquele dia, eu não te conheço, porque Paulo diz que a norma da lei está gravada no coração de todo homem. Quando Paulo fala da lei, é porque, por exemplo, um índio que viveu aqui antes da colonização, ele conhecia os 66 livros? Não. Então, ele pecou sem lei, e sem lei ele vai para onde? Para a condenação. Mas isso não quer dizer que ele foi para o inferno totalmente ignorante. Não. Que Deus condenou, primeiro porque ele nasceu pecador, já merece a sentença de condenação. Aqui já trazendo a realidade para o calvinismo, né? Da depravação total. Todo homem, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas, ele, conforme Romanos 1 e conforme Romanos 2, Paulo está dizendo, ele sabe que é um só Deus, que Deus não é chuva, que Deus não é sol, que Deus não é lua. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Calvino dizia que um homem, sem conhecer a Bíblia, podia dizer de forma parafraseada, ou enfim, de forma coloquial, os 10 mandamentos. Que há um só Deus, que há uma maneira de adorar esse Deus, que Deus requer tempo, que a honra dele não pode ser tocada, né? Que Deus criou o homem para a mulher, que eles têm que preservar a vida, né? Tem que honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. Todo ser humano nasce com isso já, isso é inerente, Deus coloca em todo homem. O que Moisés faz, conforme a orientação de Deus, é codificar a norma da lei, né? Está aqui, perceba, isso que você está aqui. E o que é que o Espírito faz na nova aliança? Escreveu na tábua. Eu vou agora escrever dentro de vocês, para ver se não sai. Vou botar um software espiritual em vocês aí, para ver se vocês me obedecem, né? Porque eu já fiz você com a lei impregnada. Aqui, Claudio, por favor. A impregnada, e vocês estão adorando aí, é imagem de escultura. Escrevi a lei, desci no monte, estremeci céus e terra, e dei para vocês a lei, e vocês estão manipulando ela. Só tem um jeito agora, eu vou enviar meu Espírito, vou colocar dentro de vocês, para que vocês nunca mais se apartem de mim. Pois não, irmã? Pastor, nesse aspecto, uma dúvida que sempre é comum é com relação aos infantes, né, às crianças. Sim, é. Se eles seriam ou não salvos, já Uhum. que eles não teriam confessado, né, a Sim. Jesus Cristo. Certo, é. É sempre isso aí mesmo, né? Nós não temos, vamos dizer assim, luz suficiente, quando eu falo luz, conhecimento suficiente, para dizer como se dá essa realidade. Alguns teólogos vão optar por alguns caminhos. O que nós temos suficiente para saber é que a Escritura diz que nascem os ímpios e já se desviam. Da madre eles já saem se desviando. Davi, no Salmo 51, diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, bebê é ímpio também. É fofinho, mas é ímpio. Não nasce nem um anjinho, não. Né? Acho que era o J.C. Ryle, né? Como é que ele dizia, hein? Quando ele ia visitar uma criança que nascia, ele dizia, eu vim visitar aqui o seu pecadorzinho, né? Uma coisa assim, orar aqui por você, pelo seu pecadorzinho, pelo filhinho de Adão que nasceu, né? Então, todo homem nasce condenado. Né? Então, isso aí, quando a gente fala da criança, a gente acha que isso foge ao calvinista sensibilidade. Não, isso destaca exatamente a nossa convicção doutrinária bíblica de que o homem nasce perdido, ele se desvia. Agora, porém, deixa eu dar a palavra para o pastor. O que acontece? Algumas confissões vão destacar que existem algumas crianças que, morrendo na infância, foram eleitas. Não quer dizer também todos. Tem alguns calvinistas que vão dizer toda criança que morre na infância é salva. Porque se ela morreu na infância, isso é porque o decreto a contemplou como eleita e Deus a tomou para si. Então, isso poderia incluir os que foram abortados, né, que são incontáveis. Né?
Já outras realidades de outros teólogos calvinistas vão dizer que as crianças eleitas são salvas, mas não todas crianças são salvas, porque aí se atribui a salvação ao fato de ser infante e não ao fato da graça, porque a graça, ela é soberana. Paulo vai dizer em Romanos 9 que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer, né? Então, se você perguntasse para mim assim, pastor, no que é que o senhor crê, né? Talvez você crê, né? Aí o irmão assim, o que é que o senhor crê para a gente crer, né? Não. Eu creio que Deus tem os seus eleitos, mesmo entre as crianças, mas eu não, é uma área que eu não tenho como dizer coisas mais claras quanto isso aí. Dizer, pastor, pois não, pastor? Só uma aplicação acerca do que o senhor falou, que eu acho muito interessante, é que nós temos muito a agradecer por termos nascido depois de um Brasil pré-colônia, né? Porque agora Sim. nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e fomos evangelizados. Sim, Se tivéssemos nascido antes, estaríamos perdidos, né? exatamente. E citar o texto de Lucas 12, quando a Escritura diz, né, o Senhor falando sobre a parábola do servo vigilante, ele diz que aquele que não soube a vontade de Deus e não praticou, será punido com poucos açoites. E aquele que soube a palavra de Deus, conheceu a Deus e também não praticou, será castigado com muitos açoites. Isso. Né? Então, a questão é a quantidade de açoites, né, para quem não apanha- vai a Cristo, né? É. A questão interessante aí também, que o pastor colocou, é que nós vemos por isso aí a gradação de penalidade, né? Você vê que isso procede do próprio Deus, né? Isso aí que tem no próprio direito, né? A dosimetria, né? Tá vendo? Exatamente. Olha aí. A dosimetria na punição eterna, viu? Tem isso aí também. Tem gente que vai sofrer mais, tem gente que vai sofrer menos. Mas o fato é que o sofrimento será uma realidade conforme diz a Escritura. Então, percebam isso, irmãos. Deus é o único Senhor da consciência. Veja como quando eu coloquei os nossos pais, ou seja, os nossos pais, os antepassados, irmãos, eles observaram isso, né? E isso é muito importante nós compreendermos. Quanto à questão da criança, ficou mais claro aí? Tranquilo aí, Chile? Tranquilo? Os irmãos também? Porque é uma coisa que, né? Então, a gente não... Às vezes, algum pai, alguma mãe pode ter perdido uma criança, ou mesmo um aborto espontâneo que acontece, né? Então, aí a pessoa pergunta, pastor, eu não tenho como, não posso lhe garantir, mas existe uma linha de pensamento da seguinte forma, que Deus tem os seus eleitos. Se ele tiver eleito seu filho, mesmo ele sendo natimorto, um aborto, enfim, o Senhor Deus o guardará para si. Então, uma coisa que nós não temos como adentrar, né, mas confiamos que o Senhor é sempre bom e justo e faz o que é perfeito, né? Então, Deus é o único Senhor da consciência e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos. Ficou importante, né? Porque o homem sempre vai querer criar questões para competir com a lei de Deus, né? Em qualquer respeito, né? Que em qualquer respeito são contrários à sua palavra. Porque existem, claro, doutrinas e mandamentos humanos que podem até refletir a palavra, mas existem aqueles que são contrários à palavra. A gente pode observar princípios, até falamos isso na aula passada, né? Ecos do cristianismo em ensinamentos, em doutrinas. A gente observa isso em muitas religiões, certo? E ela continua dizendo, ou não contidos nela, de modo que crê em tais doutrinas, obedecer a tais mandamentos, por motivo de consciência, equivale a trair a verdadeira liberdade de consciência. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Por quê? Porque existe um fato aí interessante de nós compreendermos também. A nossa consciência, ela, de fato, pode ser corrompida. E eu creio que, em alguma medida, ela sempre é corrompida, por conta de que nós somos pecadores. Então, por exemplo, nós vamos caminhar sobre isso, liberdade, algumas questões que vão surgir aí. Talvez algumas coisas não respondam, mas a gente vai caminhar, né? Por exemplo, quando eu criei em Cristo, né? Então, no contexto de uma comunidade de fé que eu estava, usar determinada roupa era sine qua non, ou seja, se eu não usasse, eu não era crente. Então, por exemplo, né? Depois que eu me converti, eu não podia usar mais bermuda. Não podia usar bermuda, porque era pecado, né? Estava mostrando o corpo e tudo. E aí eu passei a andar de calça, e era dia e noite, eu dormi de calça. E quando eu tomava banho, era ligeiro para não acontecer o arrebatamento e eu perder. Estava sem roupa, né? Então, tinha que ter cuidado com isso aí. Fui só eu que passei por isso, né? Não, né? Estão rindo aí, né? Está levantando a mão porque passou, porque quer falar? Está com o microfone, né?
Também, né? Pois não, Cleiton? Pastor, a gente convive na igreja como cristãos e temos relações uns com os outros, mas lá fora nós temos também responsabilidades civis. Então, como um todo, no trabalho, na ética, tudo. O cristão, dado a lei de Deus, né, de falar de trabalhar, por exemplo, 6 dias, que é um mandamento, e no caso folgar um, em matérias civis, por exemplo, que vão delimitar algum tipo de ética, como, por exemplo, escala 6:1, e Sei. o fim dela, né? Essa proposta em si, ela estaria ofendendo algum princípio ou alguma vontade de Deus, e o cristão tem uma liberdade maior para apoiar isso ou não, ou coisas semelhantes, mas acho que o senhor conseguiu entender, né? Entendi. A questão aí, Cleiton, é bem interessante, porque isso aí já acontece. O que estão querendo fazer é simplesmente, enfim, vou entrar nesses detalhes aí, mais políticos, mas a questão é a seguinte: nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias e deixou o 7º dia para descansar, mas tem muitos irmãos aqui que trabalham de domingo, já trabalham. A gente fala no domingo que é o dia que nós, como cristãos, entendemos o dia do Senhor, separado para adorar o Senhor. Então, eu só não faço concordar com isso, certo? E sempre me esforçarei para estar aqui adorando a Deus com o povo de Deus. Então, eu não vou ser aquele cristão, como a gente já tratou até aqui do dia do Senhor, na confissão, em que diz assim: você prefere o quê? Eu disse assim: eu prefiro estar de folga no domingo, adorando com o povo de Deus. Né? Não, pois agora vai ter escala, domingo você vai ter 2 domingos que você vai folgar, mais 2 você vai trabalhar. Ok, mas se o meu trabalho for de manhã até 17 horas, eu saio correndo do trabalho e venho cultuar o Senhor. Mas uma coisa eu vou sempre entender, que eu tenho que tirar um dia em 7 para adorar o Senhor. Aprovem a lei que quiserem aprovar, façam o que quiserem fazer, eu sei que essa é a verdade de Deus. Então, são essas questões. Da mesma forma que estão fazendo com o casamento, estão fazendo hoje com definição, né, de que a realidade de gênero, confundindo tudo mais aí. Então, a institucionalização da mentira não torna ela uma verdade. Né? A verdade está escrita, e é como o Senhor assim revela em sua palavra. Então, a gente age dessa forma, sabe? Então, eu sempre procurei, por exemplo, eu já como cristão, eu já trabalhei de domingo, né? Eu já trabalhei em supermercado. Então, tinha escala, às vezes, que caía no domingo, ia trabalhar. Pelo menos eu achava bom eu trabalhar de manhã, aí eu cumpria aquele horário pela manhã, às vezes não estava pela manhã na igreja, mas estava à noite. Ou quando estava à noite, eu ia pela manhã. Mas eu sempre entendi que o domingo é o dia para se adorar ao Senhor. Assim, desde que Deus me deu essa compreensão. Certo? Então, a nossa consciência, voltando aqui, ela é corrompida. Então, eu estava falando aqui para os irmãos do short, né, da bermuda, né? E aí, quando eu comecei a entender mais assim a palavra, e um texto que me trouxe libertação interessante, que a Bíblia sempre que liberta, né, a gente vai considerar mais à frente aqui, foi um texto de Gálatas. A gente não vai ver hoje, mas eu vou só lembrar para os irmãos quando Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro ou juiz entre vós, está lá em Colossenses 2, né, criando doutrinas ou mandamentos, né, baseado em visões e não segundo Cristo, né? Paulo diz. Então, quando aquele texto veio para a minha vida, foi uma libertação. Aí eu peguei, viu, meu fato, saí de casa e botei a bermuda, ó. Quando eu botei o pé assim fora na porta, aí deu um vento, ó. Acho que era mês de agosto. Aí eu corri para dentro de casa, isso é o Espírito Santo querendo que eu volte a usar a calça. A minha consciência ainda, por mais que o texto sagrado dissesse aquilo ali, eu ainda estava sofrendo na minha consciência com aquilo ali. Enfatuado em sua mente carnal, ou seja, hoje a gente poderia dizer assim, né? Estufado mesmo, né? Ou seja, com leis, geralmente você vai observar isso mais nas seitas e nas religiões que vão ter uma ideia de mais controle do indivíduo. As seitas geralmente são assim. Então, eu sofri com isso, pronto, eu tive um momento da minha vida em que eu não podia olhar para uma televisão, que era o quê? Era o olho da besta. E eu tinha um irmão que falava para mim assim: olha, cuidado com a televisão. Mas ele usava computador, eu ficava sem entender. E ele era no computador direto. Já na época eu nem tinha acesso a computador, ele trabalhava com computador, mas televisão era pecado e computador não era. Eu ficava sem entender. Irmãos, eu quase que eu enlouqueço com isso. Eu passava nos lugares, né? Os irmãos terem ideia, eu tenho raiva até hoje. Né? Uma coisa que acontece, final da Copa de 94. Eu deixei de assistir a final, porque se Jesus voltasse, eu ia perder o arrebatamento. Eu doido para ver o baixo chutar a bola fora.
Só vi depois o replay. Bicho, com raiva depois que eu... Né? Mas pelo menos eu estava ali, né? Eu vi o Brasil campeão em 94, 2002, né? Então, o problema só que era no domingo, né? Não dava certo na hora do culto, né? Aí não dava certo não, mas enfim. Mas sabe o que eu fiz, irmão? Se eu não ver a cidade parada e eu andando nas ruas e procurando não ouvir os pênaltis. A minha consciência não deixava. Por quê? Porque a minha consciência foi moldada naquilo ali. Em mandamentos de homens, em regras e preceitos. Entendeu? Então, existem regras e preceitos. Hoje ainda muito mais, existe também. E nós temos que ter o cuidado com isso. Né? Existem tradições boas. Nós vamos considerar isso mais à frente. Estamos terminando aqui o nosso tempo. Paulo até diz assim, o que viste, ouviste em mim, as tradições que receberam. Existem tradições, sim, que devem ser mantidas. Né? Por exemplo, você não tem mandamento na Bíblia de que a gente, para orar, a gente tem que fechar os olhos. Tem na Bíblia isso escrito? Vamos orar, vamos. Aí a gente até diz assim, irmão, curve sua cabeça, né? Aí você pode dizer assim, não está escrito para curvar a cabeça, eu vou orar assim. Para causar, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é pior do que falta de fôlego, né? Né? Porque o judeu, ele orava de olho aberto, olhando para o céu. Orava. Mas nós herdamos essa prática, e é uma boa prática. Né? A gente fica um pouco vulnerável, mas é uma prática boa, até de fé, né? Então, eu não vou ficar, né? Ou seja, criando caso por isso na igreja. Né? Irmãos, vão ficar de pé e ler a Bíblia. Não está escrito em algum texto. Ao ler a Escritura, fique de pé. Mas nós não falamos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Aí eu não vou ficar de pé porque a Bíblia não manda isso aí, é lei de homens, mandamentos de homens. São tradições boas. Não ferem a palavra, demandam a prontidão com respeito à palavra. Eu posso seguir mandamentos e tradições, até mesmo no contexto civil, que não firam a palavra. Mas eu jamais posso deixar com que coisas escravizem a minha consciência contra a palavra, ou disputando com a palavra. Né? Então é interessante a gente observar isso aí, como isso é bom para entendermos a questão da liberdade cristã. Então percebam, mandamentos, né, equivale a trair a própria consciência. Deixa eu só ler o outro slide e a gente terminar. Não vou comentando aqui rapidamente. E aí a sequência diz, e requerer de alguém fé implícita. Aqui tem um contexto da confissão, a gente vai tratar mais na frente, que isso aqui está muito vinculado ao catolicismo. A fé implícita, você crê no que é feito, embora você não entenda. Né? Você crê, a Igreja Católica, a missa era em latim, os ritos eram feitos, e o fiel tinha que ter fé na fé do sacerdote. É uma fé implícita, embora ele não entendesse. Hoje tem até muito, às vezes acontece aí com alguém, né? No contexto pentecostal. O que é isso aí? Não sei o que é não. É mistério. É mistério. Né? Um dia eu estava no canto, a mulher pulou para lá, pulou para cá, tacou a cabeça numa coluna, caiu no chão, foi. Aí eu disse, o que é isso? Mistério. Não diz nada não que é mistério. Só crê. Né? Só crê. Então, requerer de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Porque a razão é dada por Deus, o bom senso, como a gente viu, Deus se revela, e às vezes a pessoa, em nome da fé, anula até a razão. Por exemplo, Jesus vai dizer para os fariseus assim, rapaz, vocês deixam de ajudar o pai e a mãe de vocês, e vocês estão cultuando a Deus. Vocês invalidam a lei de Deus pelo mundo. Vocês não conseguem nem pensar nisso aí, não. Às vezes nós tomamos decisões ou fazemos coisas que o próprio bom senso já seria suficiente para observar a absurdidade da prática. Mas a gente, não, mas é porque falou que é para fazer assim, tem que ser desse jeito. Mas não faz sentido, isso é um absurdo. Olha uma coisa absurda, como é que um pastor vai dizer para uma ovelha, ou uma pastora, ou uma bispa, uma apostila, não sei, que se você, porque tem apóstolo, deve ter apostila, se você sair aqui da igreja, a sua vida vai acabar, eu vou amaldiçoar você. Gente, isso aí é uma coisa absurda. Uma falta assim de... fere a própria razão. Quer dizer que eu tenho que ficar aqui, senão você vai me pegar, vai me matar. Isso mesmo, se você sair aqui de perto de mim, você vai cruzar a porta, vai ficar troncho na hora. É uma coisa assim que... Não, é só... Puxa um pouco aí do bom senso de que Deus não é assim. Não é assim que Deus faz. Né? Então, destrói a liberdade de consciência e a própria razão. Né? Quando a Escritura nos torna, claro, Paulo vai dizer, sensatos, sábios e prudentes para a glória de Deus. Amém? Vamos para casa?